Atos, capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era dia dos Ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregou a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nos colocamos em tua presença e pedimos que o Senhor venha falar conosco, toque o nosso coração com a tua palavra. Basta, Senhor, uma palavra para a nossa vida ser transformada, modificada. Nos colocamos na tua presença e pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meu querido. Pode fechar sua Bíblia, se quiser deixar ela aberta também. Eu vou estar lendo essa passagem enquanto eu vou aqui falando. Eu vou ler até o versículo 18. Mas também, se não quiser abrir sua Bíblia, só ouvir, não tem problema, tá bom? Mas se quiser deixar ela aberta, na hora que eu falar, vamos ler tal versículo, você lê comigo, ou você só precisa, caso queira, ouvir. Bom, nós lemos em Atos capítulo 12, uma história bem interessante. Como eu disse, ela é muito rica em detalhes. Poderíamos ficar aqui 2, 3 noites falando sobre essa passagem, mas eu tenho 30 minutos ou menos. Mas então quero pegar alguns pontos importantes que faz parte dessa nossa campanha de 9 dias das portas abertas. A situação que nós temos aqui em Atos capítulo 12, quando nós lemos assim por cima, parece uma situação tranquila, parece apenas uma prisão comum, mas era um momento em que a igreja estava sendo perseguida, era um momento em que a igreja estava passando por uma situação de medo, porque alguns discípulos já haviam sido mortos. E quando um discípulo de Cristo, um servo de Deus era morto, trazia alegria para o povo que se levantava contra aqueles que anunciavam o Evangelho. Então eu vou ler versículo por versículo e comentar rapidinho esses versículos. O versículo 1 diz assim: porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar. O rei Herodes, nós trazendo para os dias de hoje, nós podemos compará-lo ao inimigo. Nós podemos compará-lo à força, o poder que ele tinha como rei. Nós podemos compará-lo à força e o poder do inferno. E como Herodes se levantou para maltratar a igreja, para maltratar o povo, para perseguir aqueles que testificavam a fé no Cristo Redentor, nós temos aqui então uma analogia interessante com os dias de hoje e os poderes das trevas, porque o diabo tem se levantado a todo tempo para perseguir a igreja de Cristo. O diabo se levanta a todo momento porque há uma missão no inferno, e a missão dada aos espíritos malignos é para que traga terror, para que traga morte, para que traga sofrimento, para que traga desânimo, angústia, a vida de todo ser humano que foi criado, feito à imagem e semelhança de Deus. E esse ódio do inferno, ele se intensifica sobre aqueles seres humanos que, além de serem criados, serem feitos à imagem e semelhança de Deus, pela aceitação de Jesus, também se tornaram filhos de Deus, deixando de ser criatura. O inferno intensifica o seu ódio, a sua raiva com aqueles que testemunham o poder de Deus, que nós chamamos de igreja. Você é a igreja de Deus. Então o inferno sempre vai se levantar e perseguir, trabalhar de forma astuta,
mas de forma astuta para enganar, para iludir o cristão. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão passando por situações difíceis na vida. É claro que tem aqueles que espiritualizam tudo para ele é espiritual, e qualquer coisa que acontece é o diabo, qualquer coisa que acontece ele coloca o mundo espiritual em sua volta, embora o mundo espiritual está em tudo. Mas nós precisamos nos posicionar. Ao mesmo tempo que tem aqueles que acham que tudo é espiritual, até mesmo os seus erros, não sofrem consequência nenhuma, não aceitam as consequências dos seus erros, porque tudo é espiritual, tudo é o diabo. Tem aqueles que acham que tudo é natural, acham que tudo é normal, e nós precisamos achar esse meio termo, porque nem tudo é do jeito que a gente às vezes acredita que seja. Mas muitas coisas que nós acreditamos ser natural, são forças espirituais da maldade, amarrando, fechando as portas, tentando levar o cristão ao desânimo, tentando levar o cristão a não ter vontade, a não ter desejo de prosseguir, a não ter vontade de continuar. Essa é a perseguição que a igreja sofre nos dias de hoje, diferente da perseguição da igreja que Pedro fazia parte, porque a perseguição ali não era apenas espiritual, a perseguição não era apenas a nível espiritual, mas a níveis físicos. Os discípulos eram perseguidos, sofriam atentados de morte, alguns morriam, e a situação que se apresenta até esse momento é a perseguição da igreja. Nós lemos que o versículo número 2, e matou a espada Tiago, irmão de João, ou seja, um dos servos de Deus, daqueles que acreditavam no poder de Deus, acabara de ser morto, e isso agradara aos judeus. Isso trouxe alegria para aqueles que não gostavam dos servos de Deus, aqueles que não aceitavam o evangelho, mesmo sendo estes religiosos. Mas isso trazia alegria, e a alegria daquela multidão fortalecia o inimigo, fortalecia Herodes, que aumentou então a sua perseguição contra a igreja. O versículo de número 3 diz assim: e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Bom, Pedro era um dos grandes líderes religiosos daquele momento, daquela época. Herodes então se posicionou com a astúcia que é dada pelo inferno, sabendo que se derruba o líder, facilmente se derrubará a maioria dos seus liderados, sabendo que atingindo líderes, os liderados seriam atingidos. Então, com astúcia, porque o diabo sempre trabalha com astúcia, com estratégia, o inferno é organizado. Então prenderam a Pedro, e a sentença de morte estava sobre Pedro. Só que ao mesmo tempo havia uma preocupação de que os discípulos de Cristo, de que a igreja de Deus se rebelasse contra aquela prisão, que tentasse soltar Pedro, e certamente seria uma situação bem complicada para ambos os lados. Quando Pedro foi preso, foi feito um esquema de segurança, mas um forte esquema de segurança, para que ele continuasse preso. O versículo de número 4 diz assim: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, para que Pedro fosse bem guardado, arrumaram 4 grupos de 4 soldados, 4 grupos de 4, 4 vezes 4, então nós temos aí 16 soldados, para cuidar da prisão, para garantir que Pedro ficasse preso. Havia toda uma estrutura, havia toda uma estratégia para que Pedro continuasse preso. Trazendo isso para a nossa vida nos dias de hoje, e levando isso para a dimensão espiritual, quando o diabo consegue, quando o diabo tem a legalidade, eu digo tem a legalidade, porque o diabo só trabalha com direito legal.
E quando ele acha essa legalidade, que sou eu que dou na minha vida, que é você que dá na sua vida, a legalidade que o inimigo tem é dado por nós mesmos, quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós deixamos de fazer ou de obedecer a algumas coisas de forma espiritual. Isso abre muitas vezes uma brecha para que o inimigo possa entrar. E muitas vezes, quando nós abrimos uma porta para o inimigo, quando nós abrimos uma brecha para o inimigo, ele chega e entra. E quando você abre porta para o inimigo, ele entra na sua vida e ele fecha portas. E as portas que ele fecha são as portas de bênçãos. As portas que ele fecha são portas de proteção. As portas que eles fecham é porta que vai te levar à vitória. Então há muitas pessoas, mesmo professando a fé em Jesus, com as portas de bênçãos fechadas, e ao mesmo tempo que o inimigo, achando espaço, tendo legalidade, ele fecha a porta de bênção, ele começa a abrir portas de maldição. O inferno tem dois focos na sua vida. Foco número 1, fechar todas as portas de bênçãos. Foco número 2, abrir toda a porta de maldição. Porque o diabo veio, diz a Bíblia em João 10:10, o inimigo veio, senão para roubar, matar e destruir. E quando ele consegue uma brecha e entra, ele coloca em prática o seu plano. Ele começa a matar os sonhos, ele começa a matar a vontade das coisas boas da vida de uma pessoa. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Ele começa a roubar a paz, roubar a felicidade, destruir o projeto. É assim que ele começa a minar as forças para alcançar o seu êxito maior, que é ver a pessoa desanimada, que é ver a pessoa reclamando, que é ver a pessoa chorando, que é ver a pessoa na miséria. Esse é o plano do diabo, ver a pessoa sofrendo, ver a pessoa na angústia. E quando ele consegue uma porta aberta, ele certifica-se de que as portas estejam bem fechadas. Quando ele entra, encontrou porta aberta, ele vai e fecha e certifica que elas ficam bem fechadas, para que a bênção de Deus não possa alcançar determinada pessoa. Então ele fortalece, quando ele tem condição de entrar, fortalece a sua base, fortalece as suas estruturas, assim como Pedro era guardado por 16 soldados, para que ele não conseguisse se livrar, porque a prisão de Pedro seria uma festa para o inferno. E a prisão na sua vida, quando o diabo fecha a porta, quando ele entra, ele fecha a porta, ele coloca a algema, ele prende, as pessoas deixam de ser livres, as pessoas não conseguem viver as suas escolhas, porque ela não consegue. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas quando a pessoa, ela abre a porta e o diabo consegue entrar, ele fecha portas e ele coloca algemas. Tem muitas pessoas andando por aí, tem muitas pessoas correndo por aí, mas estão algemadas, estão presas pelas forças negativas do mal. Antes que você comece a pensar: pastor, eu vim aqui hoje para receber uma palavra de fé e de vitória, só estou ouvindo falar do plano estratégico do diabo. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus ardis. Nós não podemos ignorar a sua astúcia, a sua maneira de trabalhar. Tem muita gente, por não conhecer a astúcia do inimigo, acha que tudo é natural. E nesse natural, o diabo tem amarrado, tem fortalecido as suas bases. E a pessoa não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue experimentar a ação de Deus na sua vida. Ela está praticamente presa. Ela está praticamente algemada. As portas para ela estão praticamente fechadas. Pedro estava preso, Pedro estava algemado, Pedro estava com a prisão da cela fechada, e havia 16 soldados para guardá-lo. Enquanto alguns soldados ficavam na porta, outros soldados ficavam lá dentro da cadeia, dentro da prisão, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Um esquema forte de segurança. É isso que o inimigo procura fazer. Mas aí, pastor Sidney Luiz, o que nós fazemos numa situação dessa?
Talvez você comece a pensar, imaginar e dizer: pastor, na minha vida, alguma área da minha vida, seja ela financeira, seja ela conjugal, seja ela sentimental, seja ela espiritual, alguma área profissional, acadêmica, alguma área da minha vida, parece que tem essas amarras. O que eu posso fazer para Deus abrir as portas, para Deus entrar em ação, para Deus manifestar o seu poder? Existe uma arma poderosa que a igreja tem e se esquece de usar, que a igreja tem, mas usa de qualquer jeito, que é a oração no nome de Jesus Cristo. A oração no nome de Jesus é poderosa para despedaçar o jugo, é poderosa para jogar por terra as cadeias, as algemas, é poderosa para abrir as portas que o diabo fechou, e é poderosa para fechar as portas que o diabo abriu. Porque uma vez que o diabo deseja fechar a porta de bênção sobre a sua vida e abrir a porta de maldição, Deus quer abrir a porta de bênção sobre você e fechar as portas de maldição que o diabo abriu. Porque a porta que o diabo abre, Deus pode fechar, e a porta que o diabo fecha, Deus pode abrir. Mas em contrapartida, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. E o poder de Deus entra em ação com alguma das armas que nós temos, e uma das mais poderosas, a oração feita no nome de Jesus, baseado na palavra de Deus. Oração feita no nome de Jesus. O diabo tem poder para fechar portas, para abrir portas quando ele tem brechas, mas ele não resiste o poder que há no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ao nome de Jesus Cristo foi dado todo o poder. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, que deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diz a Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. E a oração feita no nome de Jesus tem poder. Pedro estava numa situação delicada. Pedro estava prestes a morrer, mas só que tinha uma coisa importante: algo estava acontecendo. A igreja não havia se reunido para se rebelar contra as autoridades da época. A igreja não estava reunida para fazer um motim. A igreja não estava reunida para usar a sua força e o seu braço para libertar Pedro, mas a igreja estava fazendo algo muito importante. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele. Enquanto ele estava guardado pelos soldados, a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja estava orando, contínua oração. É oração sem cessar, é oração o tempo todo, é oração sem esmorecer. Não é aquela oração que você ora 2 dias animado, parece que não está acontecendo nada, aí você para, parece que não está acontecendo nada, aí você desiste. Aí depois de uns 10 dias você começa a orar de novo por aquela causa, aí você para de novo. Aí daqui a pouco você recebe uma palavra, se anima e começa a orar. Aí depois para de novo. Não, contínua a oração. É orar sem parar, é orar sem cessar. O cristão tem que orar até a vitória chegar nas suas mãos, porque é promessa de Deus. Tem coisas que você vai alcançar com algumas semanas, tem coisas que você vai alcançar com alguns meses, algumas coisas até com alguns anos, mas em todas elas você não pode deixar de orar no nome de Jesus. Quando a igreja ora, quando você ora, mesmo que as portas estejam fechadas e as amarras estejam em sua vida, quando você ora, mesmo que as portas e as amarras sejam sobre a vida de algumas pessoas do teu convívio, do teu conhecimento, da tua casa, da tua família, do seu ciclo de amizade, do teu trabalho, quando você ora, quando a igreja ora, mesmo que pareça que nada está acontecendo, alguma coisa sempre está acontecendo no mundo espiritual, quando o crente se levanta para orar no nome de Jesus.
mesmo que pareça no natural que não está mudando nada, ou até mesmo que pareça que a situação está piorando, não deixe e não pare de orar. Pedro estava preso, a igreja estava assustada, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Enquanto Pedro estava preso, o que a igreja fazia? Já enfraqueceu um pouco. Enquanto Pedro, esse é um trava-língua, enquanto Pedro estava preso, o que a igreja fazia? A igreja fazia contínua oração por ele. Vamos ver o resultado dessa oração? Vamos ver o que Deus fez por causa da oração da igreja. É o mesmo que Deus vai fazer por causa da tua oração. O versículo 5 diz assim, versículo 6: e quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, acredito preso seus pés e suas mãos. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. Você viu o esquema de segurança? Guarda na porta, guarda à direita, guarda à esquerda, prisão, algemas nos pés e nas mãos. Ele estava em um esquema forte de segurança. Mas não existe esquema forte de segurança que o diabo faça, que o poder da oração no nome de Jesus não jogue por terra. Aí nós vamos começar no versículo 7, ver o resultado da oração, o resultado da igreja que ora, o resultado na vida de uma pessoa que ora. Irmão, você não sabe como é importante, pessoas que você ama, ter uma pessoa que ora como você, que se preocupa como você, que participa das campanhas como você. Elas têm sido guardadas, protegidas, abençoadas por Deus, por tua causa. Versículo 7, porque a igreja orava, eis que sobreveio o anjo do Senhor. Irmãos, primeira coisa, o anjo do Senhor veio da onde, pastor? O anjo do Senhor, irmãos, eles são servos de Deus, assim como nós, conservos. Os anjos de Deus, eles trabalham a favor do povo de Deus, pela ordem de Deus. Eu não peço para um anjo. Você não deve orar, anjo da guarda, me guarde, seja meu guarda. Não precisa, mas você pode orar, Senhor, envia os teus anjos para me proteger, para me guardar, cuida de mim. Você pode orar, você pede a Deus, e Ele coloca os teus anjos em ação, em favor daquele que crê. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem, e os livra do mal. Diz a palavra de Deus, pela ordem de Deus, pela oração que você faz, no nome de Jesus Cristo. Por quê? Pedro estava preso, de repente o anjo do Senhor foi visitá-lo. Irmãos, lá na cadeia, Pedro poderia se sentir sozinho, solitário, mas de repente ele recebe uma visita especial. Não era a visita do pastor da igreja, não era a visita de um líder espiritual, não era a visita de um amigo próximo que ele tinha lá da sua casa. Quem foi visitar Pedro na prisão foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor foi lá na cadeia aonde Pedro estava para visitá-lo. Aí eu te pergunto, por que o anjo do Senhor foi lá na cadeia? E o anjo do Senhor vai visitar a tua casa, o anjo do Senhor vai visitar a tua família, o anjo do Senhor vai visitar essa situação que você está vivendo, porque você está em contínua oração pela tua casa, pela tua família, e a vinda e a visita do anjo do Senhor é resultado da oração da igreja. Continuamos a leitura. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Quando o anjo do Senhor chega, a luz de Deus, a glória de Deus começa a brilhar. A situação para Pedro estava talvez sem nenhuma visão, sem nenhuma perspectiva. Talvez a situação na sua vida esteja sem nenhuma visão, sem nenhuma perspectiva de melhora. Mas quando você ora, o anjo do Senhor vai visitar, e quando o anjo do Senhor chega, a luz, a glória de Deus resplandece na vida das pessoas. Assim será na tua vida, na tua casa, na tua família. Permita-me profetizar
sobre você, o anjo vai visitar, e a luz do Senhor vai brilhar, vai resplandecer. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta: por que a luz resplandeceu na cadeia? Agora ficou bom. E você também precisa orar continuamente. Ore sempre. Continuando a leitura: eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro. Irmãos, eu gostaria de cada partezinha dessa fazer uma mensagem, por isso eu disse que nós ficaríamos aqui 2 dias. Mas mesmo sendo rápido, o anjo do Senhor veio, a luz resplandeceu, e Pedro foi tocado pelo anjo do Senhor. Aí eu te pergunto: por que Pedro foi tocado pelo anjo do Senhor? Porque a igreja fazia contínua oração por ele. Por isso o anjo do Senhor veio, a luz resplandeceu, e o anjo do Senhor tocou em Pedro. Você sabe o que pode acontecer quando o anjo do Senhor toca em uma pessoa? O milagre certamente vem sobre ela. E eu profetizo sobre a sua vida, a você que está orando, a você que está na campanha. A campanha, a fidelidade na campanha é uma maneira de estar em contínua oração. Então eu posso profetizar que o anjo do Senhor vai tocar na pessoa a qual você está orando, vai tocar em você, vai trazer a bênção do Senhor. E quando o anjo toca, o milagre é certo. Então continue orando em nome de Jesus. Eu continuo a leitura: e tocando a Pedro, o despertou. Irmãos, quando o anjo toca, ele desperta. Sabe aquela pessoa da tua família que você fala assim: irmão, eu não sei mais o que eu faço. Fulano não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz. Por que ele não enxerga? Porque a luz não resplandeceu ainda. Por que ele não enxerga? Porque o mundo é trevas, o mundo jaz no maligno. Mas quando você ora, o anjo do Senhor vai, a luz resplandece, ele começa a enxergar, o anjo toca e ele desperta, ele acorda, ele vai acordar. Você precisa continuar orando. Pastor, eu oro para o meu pai, faz 10 anos para ele se converter. Eu oro pela minha família, faz 15 anos. Se precisar, ore 20, ore 30, ore 40. Mas uma hora ele vai ser tocado pelo anjo do Senhor e vai se despertar, e vai ter o desejo de servir o mesmo Deus que você serve. Aquele marido, aquele filho que chega em casa embriagado, eu profetizo, muito em breve você vai vê-lo na igreja embriagado, mas não de bebida forte, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por que você está orando? Por que você não desistiu dele? E tocando a Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Tocou, despertou e disse: levanta-te depressa. Pedro não sabia o que fazer. Agora ele sabe, ele recebe a palavra de Deus, ele recebe através do anjo a palavra do Senhor. A palavra de Deus veio dizer para ele: levanta-te depressa. Ele começaria uma ação, mas não pela sua vontade própria, não pela sua sabedoria, mas pela direção da palavra do Senhor. Irmãos, o anjo do Senhor foi lá na cadeia, a luz resplandeceu na prisão, ele tocou Pedro, ele despertou Pedro, e ele disse: levanta-te. Aí eu quero te perguntar, por que Pedro ouviu a voz do anjo dizendo levanta-te, em uma situação tão difícil? Por que você acha? Só por isso. A igreja fazia contínua oração por ele. Tem muitas pessoas que você conhece na sua casa, sua família, que estão prostradas. Talvez até você em algumas áreas da vida está prostrado, desanimado. Continue orando, porque logo a voz e a palavra de Deus virá sobre você. Levanta-te, e vai te dar uma direção, e você vai começar a andar na direção de Deus. Levanta-te depressa. Mas aí você me pergunta: pastor, mas como que ele vai se levantar? Se ele estava preso, se ele estava algemado, para que ele ia se levantar? Se tem algema nos pés, se tem algema nas mãos. Irmãos, quando Deus mandar, não importa a situação, obedeça a voz do Senhor.
Porque quando Deus fala, até quem não tem ouvido, ouve a voz de Deus. Lembra do vale de ossos secos? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, mas só tinha ossos, mas os ossos ouviram. Por quê? Porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus veio sobre ele: levanta-te depressa. Pedro poderia, irmão, dizer assim: mas Senhor, anjo de Deus, para que levantar? Para onde que eu vou amarrado assim? O que tem de gente recebendo a palavra de Deus, e ao invés de agir, ele começa a falar: mas o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Irmãos, obedeça e deixa que o milagre é Deus quem faz. A sua parte você precisa fazer. O milagre você não faz, quem faz é Deus. Pedro se levantou, e diz a Bíblia que quando ele se levantou, e caíram-lhe das mãos as cadeias, ou seja, quando ele se levantou, as algemas caíram. Quando ele se levantou, as algemas caíram. E aí eu pergunto para você: por que as algemas caíram? Eu quero que você repita tanto essa palavra, que quando você for dormir à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro, o seu cérebro vai dizer assim: porque a igreja fazia contínua oração por ele. E quando o seu cérebro dizer para você, e quando você lembrar dessa frase, o Espírito Santo vai dizer para você: continue orando, meu servo, continue orando, minha serva, porque o que eu tenho para você vai além do que você pode imaginar, vai muito além daquilo que você está esperando, e vai muito além daquilo que você está pedindo, porque os meus planos são melhores do que os seus planos. Seus planos podem ser bons, mas os planos de Deus para você, para a tua casa, para a tua família, é melhor, e são maiores do que os teus próprios planos. Pedro, dentro da cadeia, recebe a visita do anjo, as algemas caem, e disse-lhe o anjo, versículo 8: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez, não perguntou nada, ele fez o que o anjo havia mandado. Disse-lhe mais: lançai às costas a tua capa e segue-me. Mas é loucura, olha os soldados aqui, olha os soldados ali, não importa, lance a capa, coloque a capa nas suas costas e me segue. E saindo Pedro seguia, versículo 9, e não sabia que era real o que estava sendo feito, era algo tão fantástico, era algo tão maravilhoso, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro falou: isso não é verdade. Ele começou a pensar: eu estou preso lá ainda, isso deve ser alguma visão, é fantástico demais, é sobrenatural demais, porque quando Pedro se levantou, os soldados que estavam do lado nem perceberam que ele tinha se levantado. Quando as algemas caíram, os soldados que estavam do lado nem perceberam que as algemas tinham caído. Quando Pedro saiu da cadeia, nem os soldados que estavam à porta perceberam que ele estava saindo. É assim que Deus faz, é assim que Deus vai fazer. Quando Deus começar a fazer a obra, o milagre que você está esperando, o inferno inteiro vai ficar confundido, o diabo nem vai perceber o que Deus fez, ele só vai ouvir o teu brado de vitória, o seu glória a Deus, porque Deus entrou em ação nesta causa. Ele achava que era uma visão. Versículo 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Passaram a primeira, irmão, preste atenção, passaram a primeira guarda, passaram a segunda guarda. Pedro estava livre, agora tinha que ir embora. Mas quando tudo estava parecendo bom demais, quando tudo parecia bom demais, chegou diante de uma porta de ferro. O que fazer diante de uma porta de ferro? Isso aqui, irmão, sabe, eu gosto de imaginar a Bíblia, a palavra de Deus, e trazer para os dias de hoje. Eu gosto de conjecturar, e eu fico imaginando essa situação exatamente assim, e acontece demais. Deus opera, a pessoa ora, Deus faz o milagre, Deus começa a abençoar, está indo tudo muito bem. Hora que parece que você vai dar um grito de glória, hora que parece que você vai tomar posse da vitória, aparece uma porta de ferro, difícil de passar. Aparece uma porta de ferro que você não pode ou não consegue abrir. É aquela pessoa que
ouve aquela palavra, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vai amanhecer. Mas parece que na vida dela o sol nunca brilha, amanhã nunca chega. É a porta de ferro, que quando tudo parece bem, aparece essa porta de ferro. Irmãos, diante da porta de ferro, não se desanime. Diante da porta de ferro, não se desespere. Dizem os antigos e algumas pessoas até de hoje, que a noite, ela se torna mais densa, ela se torna mais escura, perto do clarear da madrugada. Se a porta de ferro apareceu, se a noite está mais escura, se está tudo parecendo às vezes até pior, fica tranquilo, é porque está chegando a hora do sol brilhar, e o sol da justiça é Jesus, e Ele vai brilhar na sua vida. Não desanime e continue orando. E a Bíblia diz: deu de frente, chegaram a porta de ferro que dá para a cidade, não tinha como passar, mas diz a Bíblia, a porta de ferro se abriu por si mesma, ou seja, ela abriu sozinha, ela não abriu sozinha, a mão do Senhor foi colocada naquelas portas. Deus abriu a porta de ferro para Pedro passar. Aí eu te pergunto mais uma vez, por que será que Deus abriu a porta de ferro? O resultado desse milagre, o resultado da porta aberta, é o poder da oração da igreja. O resultado e os milagres na sua vida vai ser resultado da oração que você faz, da fé que você coloca em prática. Versículo 11: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Agora ele entendeu. Vai chegar uma hora que depois de tanta luta e tanto sofrimento, você vai entender e você vai dizer: agora eu sei que Deus me deu o livramento. Agora eu sei de tudo que o povo dos judeus esperava. Versículo 12: e que, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pedro, a primeira coisa que ele fez, irmão, quando recebeu o milagre, foi correr para a reunião de oração. Todo mundo orava por ele, agora ele queria orar junto, ele queria agradecer a Deus, e ele queria falar para as pessoas: a tua oração, Deus foi fiel, na tua oração, Deus fez um milagre. Ele correu para a oração. Versículo 13: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Ela só escutou, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta. A menina ficou tão alegre, ela escutou que era Pedro, mas ela ficou tão alegre que ela não abriu a porta. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Eu fico imaginando a igreja em contínua oração, e a igreja é interrompida pela voz da menina: gente, mãe, tia, pai, irmãos, Pedro está aí na porta, batendo na porta. A igreja estava orando, o povo estava orando. O medo de Pedro morrer, de ser morto, eles não sabiam qual era o plano de Deus em tudo isso, mas eles estavam orando. Quando você souber o plano de Deus, irmão, ore, e quando não souber, ore. Quando entender o projeto de Deus, ore, quando não entender, ore. Em todo momento, confie no Senhor, porque Ele é Deus. E disseram-lhe, a menina disse, disseram a menina: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e disseram: deve ser o seu anjo. A menina: Pedro está aqui, você está ficando louca, menina, você está ficando maluca, Pedro está preso. A igreja orava, irmãos, o milagre havia acontecido, mas era tão maravilhoso, que eles não estavam entendendo ainda. O que Deus vai fazer na sua vida, na tua casa, na tua família, vai ser tão maravilhoso, que vai demorar um tempo para você entender, mas Ele vai fazer, eu sei. Aleluia. Hoje eu estou profetizando sobre a sua vida. Aquele que crê, recebe. Crê no Senhor teu Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra de Deus em Crônicas. Mas Pedro perseverava em bater. Ele continuava batendo. E quando abriram a porta, viram-no e ficaram espantados, diz o versículo 16. Eles oravam, mas não esperavam tamanho milagre. Eles sabiam que Deus ia fazer alguma coisa, mas não sabia que ia ser algo tão grandioso assim.
Versículo 17: e acenando-lhes ele com a mão, para que se calasse, contou-lhe como o anjo do Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Pedro chegou, testemunhou e falou assim: ó, conta o testemunho para outros, aquilo que Deus tem feito em sua vida, aquilo que Deus já fez. Conte para todo mundo e peça para ele contar para as outras pessoas. E quando você conta um testemunho, você está se habilitando para receber mais e mais de Deus. Não importa o que o diabo tem feito, se você orar, se você se posicionar, Deus vai abrir as portas para você. O milagre acontece sempre quando a igreja ora. Só para a gente encerrar, mas agora bem firme, bem forte. Só para a gente encerrar, por que o milagre tão maravilhoso, espantoso, aconteceu na vida de Pedro? Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. A igreja fazia contínua oração por ele, glória para sempre. Aplauda, glorifica, aplauda, glorifica aquele que era, que é, o que há de vir, a resplandecente estrela da manhã, o Alfa, o Ômega, ancião de dias, Pai da eternidade, Deus forte, Conselheiro, Rei dos reis, Leão da tribo de Judá, água viva que mata a sede, pão vivo que desceu do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vive para sempre. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o meu, Ele é o seu, Ele é o nosso Deus. Amém. Graças a Deus.